Bom dia. Na semana passada a gente começou a ver, através da nossa reunião lá pelo Meet, a introdução à ondulatória. Eu vou fazer aqui uma aula gravada para quem não foi e para quem quiser revisar, tá bom? Introdução à ondulatória, vamos lá. Considerações iniciais. O que é uma onda? Essa é a pergunta. Então, a resposta está nessa chave aqui. Ela é a perturbação produzida por um pulso. A gente vai ver o que é um pulso. O pulso se movimenta a partir da região onde foi gerada a onda. Então, a gente tem duas palavras aí, pulso e onda. Então, o pulso vai gerar uma onda e a onda ela é essa entidade física que a gente vai ver. A onda ela se movimenta transferindo energia através da vibração que é produzida pelo pulso. Então, vamos ver isso daí. A bonitona aqui está dizendo o seguinte: a onda transfere energia através do meio sem transformar a matéria. Então vamos ver lá o que é esse negócio de pulso, onda e o transporte de energia. Eu tenho aqui essa simulação. E nessa simulação aqui, tem o pulso aqui, tá vendo? Então o pulso, ele é essa condição aqui, quando eu tenho essa corda esticada e a corda é formada por essas bolinhas aqui. Tá vendo? Então vamos lá, o pulso, ó. Mais uma vez. A última vez. Então, o pulso no popular é uma bombeada na corda, né? Eu dou uma bombeada na corda e isso daqui representa um pulso. Quando eu dei o pulso, gerou-se uma onda e ela transportou energia através dessa corda de bolinhas e o transporte da energia foi a energia mecânica, né? Então, se eu aumentar aqui a amplitude, vou dar outro pulso. Ó. A gente vai ver daqui a pouco que é a amplitude, beleza? Então a gente já sabe que é pulso, onda, né? Voltando lá, transfere energia através do meio sem transportar energia. Então ele transferiu a energia mecânica, potencial, naquela corda ali. Se no final tivesse alguma coisa, não tivesse preso, talvez ele movimentasse aquela coisa e era o sinal que transportou energia. Vamos passar aqui. Quando a gente fala em onda, a gente se lembra da onda do mar, né? A onda do mar é um tipo de onda que a gente vai ver daqui a pouco. Para realizar manobras, o surfista precisa remar para entrar na onda e após se movimentar constantemente. Beleza. Aparece de novo aqui. E vamos lá para as classificação das ondas. As ondas elas são classificadas quanto à natureza delas. Então, essas ondas, quanto à sua natureza, elas podem ser ondas mecânicas, e daqui a pouco a gente vai ver que é outro tipo. Qual é a característica das ondas mecânicas? Elas precisam de um meio material para se propagar. O que é esse tal do meio material? Ora, no caso da onda do mar, o meio material é a água, da superfície do lago também. Da onda em mola, o meio material é a própria mola. Das ondas sonoras, que são exemplos de ondas mecânicas, elas precisam do ar para se movimentar. E das ondas em cordas, que foi o que a gente viu na corda de bolinha, ela precisa da corda, que é o meio material que ela vai se movimentar. Beleza? Então, existe outro tipo de onda também, que são as ondas eletromagnéticas. Qual é a característica das ondas eletromagnéticas? É que elas não precisam de um meio material para se propagar. Então, as ondas eletromagnéticas elas são os raios X, as ondas de rádio, as ondas de luz e os raios laser. Ora, a luz do Sol, quando ela sai do Sol e chega aqui na Terra, ela se transporta através do espaço. No espaço existe vácuo, ou seja, não existe nenhum meio material, não existe massa de ar. E mesmo assim, a onda da luz, a onda de luz, ela chega aqui no nosso planeta. Então, ela é um caso de onda eletromagnética, beleza?
Classificação das ondas. Então, as ondas elas são classificadas de acordo com a direção em que elas se propagam. Ora, como é isso? Elas podem ser unidimensionais, elas podem ser bidimensionais ou elas podem ser tridimensionais. Unidimensionais, elas se movimentam só numa direção de propagação, para cima ou para baixo, no caso das ondas das cordas. Bidimensionais, elas se propagam em duas direções. A gente vai ver daqui a pouco que uma gota pingando num lago, ela gera uma onda bidimensional. A gente vai já ver isso. E ondas sonoras são exemplos de ondas tridimensionais, que isso daqui, elas se propagam em três direções. E as ondas sonoras, elas vão ter só um capítulo para elas. Eu tenho um exemplo aqui das ondas bidimensionais através de uma simulação. Está aqui ela. Ó. Se abrir, né? Pronto. Tem aqui, ó. Som, luz. A gente vai ver isso daqui depois. Por enquanto, a gente vai ver a água. Vamos ver se ela abre aqui. Pronto. Tá vendo? Ó? Então, é a seguinte situação. Ó. Eu tenho aqui um tanque d'água. E esse tanque d'água aqui, ele está com a vista superior. Tá vendo? Ó? Ele está aqui numa vista superior. Vista superior. Estou olhando de cima. Né? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui no botãozinho verde e a torneira pinga. Então, eu tenho aqui o exemplo de uma onda bidimensional. Ela está transportando energia através de um meio que é a água e a aparência dela é essa. Se eu virar aqui lateralmente, vamos ver o que é que acontece aqui. Acho que eu paro aqui, vou parar aqui, vou botar aqui vista lateral, exato. Então, se eu tenho a vista lateral, tá vendo? Ó, superior, lateral, né? Então, eu vou clicar de novo aqui, acho que é dar play aqui, pronto. Né? Então, eu tenho minha ondinha aí, tá vendo? Então, ela está transportando a energia. Que energia é essa? É a energia potencial que a gota, ao cair, transfere para o meio que é a água. Beleza? Então, vamos voltar para lá. Então, a gente já sabe que são esses três tipos aqui. As unidimensionais, as bidimensionais e as tridimensionais. Né? As tridimensionais vai ter um capítulo só para elas. Classificação de ondas quanto à direção de vibração. Isso aqui vai cair na nossa prova. Então, elas são classificadas como transversais ou longitudinais. As transversais é que elas se propagam perpendicular à vibração. Como é isso? Se propagam perpendicular à vibração. E as longitudinais, elas vibram e a propagação na mesma direção. Então, aqui se eu puxo essa mola, ela vai vibrar da esquerda para a direita na mesma direção em que ela se propaga. E aqui a propagação perpendicular à vibração, ela vai se propagar, tá aqui a setinha, ó. Enquanto isso ela vibra para cima e para baixo, assim, ela vibra assim, ó. Opa, errei aqui. Era aqui. Ela vibra assim, para cima e para baixo. Mas ela se propaga na direção da setinha. Era esse exemplo aqui que a gente viu primeiro, que era exatamente essa onda na corda aqui. Quando eu tinha essa condição aqui, eu vou dar um pause aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um pause. Pause. Então, ela está oscilando para cima e para baixo, só que ela se propaga da esquerda para a direita. Vamos dar aqui, ó, lento. Então, isso daqui é o caso de uma onda transversal. Eu tenho aqui uma onda transversal. Então, vou colocar aqui no manual, vou voltar lá para a nossa aula. Beleza? Então, a gente também já entendeu aí o que são ondas transversais e ondas longitudinais. O que é mais importante saber? É esse e o próximo slide. Se eu tenho uma onda,
eu tenho que saber identificar os elementos dessa onda. O primeiro elemento dessa onda a ser identificado, aqui é um negócio chamado A. O nome desse A aqui, opa, o nome desse A aqui chama-se, vou colocar essa daqui, não. O nome desse A chama-se, tá menor, amplitude. O nome desse A chama-se amplitude. Essa letrinha aqui, que o nome dela é lambda, ela chama-se comprimento de onda. E finalmente a gente vai ver o que é frequência e período. Então, é importante que eu identifique aqui os elementos de uma onda. Então, comprimento de onda, como eu tinha dito, amplitude é o A. Amplitude é essa distância daqui, desse ponto, está de vermelho lá, desse ponto aqui até aqui. O nome disso aqui é amplitude. A amplitude também pode ser daqui para cá, como está dizendo ali. Ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é a amplitude. É a intensidade da onda. Beleza? Comprimento de onda, vou apagar tudinho aqui. Comprimento de onda, ele vai ser uma distância que é medida entre dois pontos. Eu tenho um ponto aqui, vou botar aqui, ó, esse ponto. Opa, vou voltar aqui. Na verdade eu não quero isso, vou botar isso daqui, pronto. Tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui ele chama-se crista, e esse daqui também chama-se crista. Esse ponto aqui chama-se vale. Então, o comprimento de onda ele é a distância entre duas cristas, entre dois pontos onde a amplitude é máxima ou mínima. O vale é onde a amplitude é mínima e a crista é onde a amplitude é máxima. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda, ou o comprimento de onda pode ser também a distância entre um período onde ela começa a se repetir. Ó. Por exemplo, ela começa aqui, ela vai até aqui, quando chega no ponto N, ela começa a se repetir. Então, ela começa no ponto P, vai até o ponto N, daqui ela começa a se repetir tudo de novo. Então, o comprimento de onda também é medido através desse período aqui, entre o ponto P e o ponto N. Vai ficar muito grosso aqui. Eu vou voltar, vou colocar esse menor aqui. Então, entre o ponto P e o ponto N também é um comprimento de onda. A gente pode ver isso daí lá naquela simulação do oscilador. Vamos lá. Ó. Eu tenho aqui a onda. Beleza? Aí eu vou dar uma paradinha já. Agora. Opa, aqui. Pronto. Então eu tenho a seguinte situação. Ó. Daqui para cá, a gente chama de amplitude. E a distância onde eu tenho duas cristas, ó, daqui para cá, é o meu comprimento de onda. Por exemplo, duas cristas é daqui para cá. Opa. Daqui para cá. Isso daqui é meu comprimento de onda. Ou então o comprimento de onda pode ser daqui até onde ela começou a se repetir. Ela começou aqui. Quando chega bem aqui nesse ponto, ela começa a se repetir de novo. Então, desse ponto até aqui, esse ponto, também a gente chama de comprimento de onda, que é representado por aquela letrinha assim. Aqui também é o comprimento de onda. Beleza? Então vamos lá para frente.
Então, eu já soube identificar. Então, o que é que eu tenho que saber? Tenho que saber as grandezas fundamentais das ondas. Uma das grandezas fundamentais das ondas, ela é chamada de frequência. É o número de ondas por tempo, né? A unidade de frequência é Hertz. Porém, pode ser usado em RPM. Nos exercícios a gente vai ver como é esse RPM aqui. E o período é o tempo de duração que uma onda completa. Então vamos ver o que é frequência. Voltando lá para aquela simulação. Eu tenho aqui frequência, tá vendo? E eu tenho amplitude. A amplitude a gente já sabe o que é. E a gente vai ver o que é frequência. Então eu vou botar normal aqui, vou reiniciar. Tá, o oscilador foi. Então eu tenho aí, ó. Vou dar uma parada. Então quantas ondas eu tenho aqui? Eu tenho uma, duas. Então eu tenho duas ondas, né? Mais ou menos 1,5 Hz a frequência. Se eu aumentar essa frequência, ó, vou aumentar para o máximo possível, 3. Olha aí, quantas ondas vai surgir? Várias ondas, né? Então, frequência é a quantidade de ondas. Ó, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho mais uma. O que é que seria o comprimento de onda aqui? O comprimento de onda aqui seria isso aqui, daqui para cá. Ou então o comprimento de onda seria onde começa e até onde ela começa a se repetir. Então o comprimento de onda também podia ser daqui para cá. Então esse tamanhozinho aqui é o lambda. E esse tamanhozinho aqui também é o lambda tal do comprimento de onda. Eu posso, porque aqui tem um negócio chamado régua, tá vendo? Ó? Medir o comprimento de onda. Então essa onda aqui, o comprimento dela é mais ou menos 2,1 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Beleza? Se eu mudar aqui a frequência, por exemplo, se eu mudar aqui a frequência, vou mudar a frequência, eu vou voltar para 1,5, sei lá, 1,51. Vamos lá. Vou reiniciar. Pronto, vamos lá. Pronto. Eu já tenho aqui que o comprimento de onda mudou. Tá vendo? Ó? O comprimento de onda é onde ela começa uma onda, né? Então ela vai daqui até aqui. Então o comprimento de onda aqui já é o quê? Mais ou menos 4 centímetros. Beleza? Então a gente entendeu o que é o comprimento de onda. A gente entendeu também o que é a frequência. E o período é o tempo que ela vai até se começar a se repetir de novo. Então o período é um instante de tempo em que ela começa a se repetir. Beleza? Então voltando lá. Para finalizar, a equação fundamental da ondulatória. Existe uma relação entre a velocidade de propagação da onda, comprimento de onda e a frequência. E essa relação ela é dada por essa fórmula aqui, em que a velocidade, vou aumentar um pouquinho aqui, velocidade de propagação ela é igual ao comprimento de onda, que é em centímetros, ou em metros, né, vezes a frequência. Então, essa daqui é a equação fundamental da ondulatória. Nas próximas aulas, a gente vai tentar resolver exercícios onde a gente vai usar isso daí. Lembrando que essa equação fundamental, as unidades dela são o seguinte. Aqui é em metro por segundo. O comprimento da onda, obviamente, é em metro. E a frequência é em Hz. Beleza? Nas próximas aulas, a gente vai ver como é que funciona isso daqui e como é que se relaciona a velocidade de propagação com o comprimento de onda e a frequência. Só para encerrar a aula, a luz ela é representada pela letra C e a velocidade de propagação dela é 300.000 quilômetros por segundo.
Essa daqui é a velocidade de propagação da luz. Beleza? Então, até mais. Abraço.